baseado em histórias reais. Primeiro relato. Eu costumava trabalhar como operário de construção e engenheiro na região da Filadélfia. Meus colegas de trabalho e eu fazíamos trabalhos básicos como a construção de complementos em estruturas já existentes, como a adição de porões a prédios. Um de nossos trabalhos em 2012 foi construir uma pequena área de porão e ampliar o piso principal de um prédio para um dentista coronel. O porão teria um banheiro e duas grandes áreas de armazenamento. Já tínhamos feito um progresso significativo na época dessa história, com as luzes de trabalho já instaladas no porão. O porão tinha acabado de ser lacrado, então não havia mais um grande buraco no chão. Como as luzes estavam funcionando lá embaixo, tínhamos uma fonte de luz enquanto trabalhávamos à noite. Um dos meus colegas de trabalho, Jordan, subiu as escadas e depois foi para fora ajudar com o trabalho na seção complementar externa. Eu estava mexendo um pouco nos componentes elétricos. Eu não era eletricista, mas tinha uma compreensão básica do que estava fazendo. De repente, a energia acabou. Eu sabia que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Então imaginei que devia ter sido um problema de energia. Houve uma queda de energia nas proximidades. Nós quatro não mantivemos nossos telefones conosco devido à natureza de nossos trabalhos e como nossas mãos ficavam sujas. Todos os mantivemos em nossas jaquetas que penduramos lá em cima, mas, felizmente, uma das ferramentas que mantínhamos em nossos coletes era uma lanterna. Antes que eu pudesse pegar minha lanterna, comecei a ouvir um barulho de chocalhar. A maneira mais próxima que eu poderia descrever era como uma sacola de moedas sendo sacudida. Parecia vir de dentro do pequeno banheiro que logo estaria pronto. Eu peguei a lanterna da bolsa em meu colete, liguei e apontei em direção à seção do banheiro. Já havíamos colocado uma porta e ela estava levemente fechada, o que me impedia de ver o interior do cômodo. Não parecia um som de infraestrutura, então tive que imaginar que era um dos meus colegas de trabalho. Fui até a porta e ao passar a mão ao redor da lateral da porta, esperei alguns segundos antes de abri-la, mas, quando abri a porta, minha lanterna revelou uma pessoa. Essa pessoa estava vestida toda de preto, em pé com o rosto virado para o canto do pequeno quarto, então eu não podia ver o rosto dela. Isso foi até a pessoa virar a cabeça como um cervo reagindo a um barulho na floresta. Tudo o que vi através da lanterna foi o brilho em seus olhos. Eu bati a porta e corri pelas escadas com minhas pesadas botas, procurando meus colegas de trabalho. Eles estavam todos lá fora, aparentemente prontos para empacotar e encerrar a noite, já que a energia e todos os edifícios próximos haviam caído. Eu contei 3 dos meus colegas de trabalho, então não poderia ter sido nenhum deles. Eu perguntei a todos eles se alguém que trabalhava naquele prédio havia estado lá naquela noite. Todos eles balançaram a cabeça em negação. Neste ponto, eu tive que levá-los para baixo e mostrar-lhes o cara estranho e assustador no porão. Eles me seguiram até o porão e para o pequeno quarto. E como eu temia, aquela pessoa que eu vi não estava mais lá, nem em todo o porão, para ser exato. Eu estava obviamente envergonhado quando eles não acreditaram em mim. Eu era o único com a chave do prédio, então tive que trancá-lo quando todos saíram. Depois de entrar no meu carro e ver os outros partirem, não consigo descrever, mas senti algo dentro de mim que me fez querer voltar para aquele porão e verificar mais uma vez a presença daquela pessoa que eu tinha certeza que vi. Respirei fundo,
Saí e destranquei a porta do prédio, e voltei para o porão. A luz estava muito baixa, então desci as escadas com 2 lanternas. Com a lanterna que eu estava usando antes e agora meu celular também, cheguei ao último degrau e parei. O silêncio sepulcral no porão apertado e inacabado combinado com a expectativa de um som me assustou tanto que estava prestes a me virar e voltar para cima quando, de repente, ouvi o barulho de novo vindo daquele pequeno cômodo. Novamente, nem olhei, mas quando ouvi o som, meu coração quase saiu pela boca e eu subi as escadas correndo, batendo a porta do porão novamente, trancando a porta do prédio e dirigindo para casa. Graças a Deus era sábado. Então eu não precisaria voltar até segunda-feira. Certifiquei-me de não trabalhar mais sozinho naquele porão. Felizmente terminamos o trabalho em algumas semanas e nada mais estranho aconteceu. Segundo relato. Era uma noite normal no mês frio de fevereiro. Minha esposa e eu estávamos assistindo a um filme tarde da noite em nosso quarto, na cama, antes de dormir. Em algum momento do filme, a TV desligou repentinamente e o quarto ficou escuro. Minha esposa e eu soltamos um suspiro de frustração. Eu disse à minha esposa que iria lá fora verificar se os vizinhos também haviam perdido energia. Abri a porta da frente e saí para a varanda por apenas 1 ou 2 segundos porque estava congelando lá fora, mas pude ver luzes acesas nas casas dos vizinhos, então parecia ser só nós que perdemos energia. Temos a caixa de fusíveis em uma pequena sala tipo caldeira no porão. Parecia improvável que pudesse ter algo a ver com isso, mas eu tinha que tentar. Eu não tinha ideia do que mais eu poderia fazer. Desci as escadas com uma lanterna. Uma coisa estranha sobre nossa casa é que você tem que descer as escadas para chegar à porta do porão, como se a porta estivesse literalmente no nível do porão. Estava cansado, então desci as escadas lentamente e preguiçosamente. Quando cheguei à porta do porão na parte inferior, girei a maçaneta e tentei abrir a porta, mas ela não se abriu. Tentei um pouco mais forte, mas ainda assim não cedia. Imaginei que minha esposa deveria ter trancado. Então voltei até em cima para perguntar à minha esposa onde ela tinha colocado a chave do porão. Ela saiu da cama e disse que pegaria a chave para mim. Eu a segui até a cozinha onde tínhamos um gancho de chave. Ela virou as muitas chaves até tirar a chave do porão e me entregou. Ela então voltou para o quarto enquanto eu voltava pelas escadas até a porta do porão. Coloquei a chave na fechadura e girei para a direita, então tentei abrir a porta novamente, mas ainda não abria. Eu subi as escadas e chamei minha esposa para descer e pedi ajuda já que ela era a única a trancar essa porta. Ela desceu as escadas com uma lanterna, me zoando por não conseguir abrir uma porta de madeira um pouco mais pesada, e antes mesmo de tentar usar a chave, ela girou a maçaneta e deu um empurrão forte, e a porta rangendo se abriu. Eu fiquei perplexo. Jurei que a porta não iria abrir, e então brinquei que afrouxei a porta para ela. Mais uma vez, ela subiu para o quarto. Eu entrei no porão. Com as lanternas ainda em mãos, mexi em todos os interruptores, alternando-os de um lado para o outro, até que finalmente as luzes do porão acenderam. Fiquei aliviado e fechei a pequena porta do quadro de fusíveis. Foi quando ouvi uma das portas do armário do porão rangendo. Dei uma olhada nas 2 portas, uma estava fechada e a outra estava ligeiramente aberta.
Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu me aproximava da porta. Eu fiquei a cerca de 2 metros daquela porta ouvindo. Por alguma razão, só naquele momento eu comecei a pensar em como o interruptor da nossa caixa de fusíveis de energia foi desligado de repente. Então comecei a pensar, e se a porta do porão nunca foi trancada? E se alguém simplesmente a puxou para fechar? Depois de alguns momentos de silêncio, ouvi uma exalação profunda no armário. Saí correndo em direção às escadas, desta vez certificando-me de trancar a porta. Eu nunca tinha subido uma escada tão rapidamente na minha vida. Corri para nosso quarto e gritei, angustiado, para minha esposa. Eu não estava agindo como o homem da casa, admito. Eu estava com muito medo. Eu liguei para a polícia em algum momento antes deles chegarem. Ouvimos o som de vidro quebrando do lado de fora. Eu olhei pela janela, mas estava muito escuro para ver algo no quintal. Quando a polícia chegou, eu rapidamente os levei para o porão, mas nessa altura a porta do armário estava completamente aberta e vazia. Nós também notamos vidro quebrado em um canto do porão e coisas derrubadas pelo chão. Quem quer que estivesse no armário conseguiu subir em uma saliência onde guardamos objetos de coleção, quebrou a janela e subiu para fora do porão, ou seja, escaparam e nunca foram pegos. Naquela noite mantivemos as luzes do porão e da sala acesas a noite toda e trancamos todas as portas da casa. No dia seguinte, consertamos o vidro. Não moramos em um bairro ruim, então é realmente assustador pensar que algo assim poderia acontecer com qualquer pessoa. Terceiro relato. Trabalho como zelador em um campus universitário de transporte público que não vou divulgar por minha própria privacidade e segurança. Um trabalho que envolve limpar os corredores, salas de aula e banheiros de vários prédios no campus. Normalmente, trabalho em horários mais tardios do dia, como das 13 horas às 21 horas, quando o campus está menos movimentado. Houve uma noite tempestuosa no verão em que eu estava trabalhando. A faculdade oferece cursos de verão, obviamente, então sim, eu trabalho no verão também. Isso foi durante uma das maiores tempestades que tivemos naquele ano, com ventos extremos misturados com uma chuva torrencial. Era mais tarde no meu turno, entre 7 e 8 horas. Eu estava atualmente na sala de atividades. Era um prédio que não realizava aulas, apenas tinha um salão de baile grande, um pequeno teatro e salas de aula de vários tipos para fins gerais. Geralmente era um dos prédios mais silenciosos do campus, exceto quando eventos eram realizados lá. Eu bem poderia ter sido a única pessoa naquele prédio naquela hora. Eu estava limpando a seção inferior do prédio, onde ficava a sala de jogos, quando de repente tudo ficou escuro, como se fosse um breu, exceto pelo brilho vermelho de uma placa de saída próxima à entrada das escadas. Eu tirei meu celular do bolso e liguei para um dos outros zeladores que estava trabalhando em outro prédio. Ele me disse que a energia tinha acabado em seu prédio também, o que significava que todo o campus provavelmente perdeu energia devido à tempestade. Depois de desligar, eu achei que meu trabalho lá embaixo estava feito, então segui a luva do sinal de saída, quando vi alguém espiando com a cabeça em volta da escadaria. Chamei pensando que talvez fosse alguém que trabalhava no prédio. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desapareceu subindo as escadas.
Eu corri até a escadaria para tentar seguir, já que provavelmente teria que trancar o prédio agora e precisava ter certeza de que todos estavam do lado de fora. Francamente, quando cheguei lá em cima, não sabia o que fazer na total escuridão. Havia muito poucas luzes de emergência que estavam acesas em caso de queda de energia, e elas eram muito fracas, iluminando apenas um pouco em torno de suas imediações. Comecei a chamar no escuro, num prédio aparentemente vazio, que eu tinha que fechar e que qualquer pessoa deveria estar do lado de fora. Eu vasculhei o corredor deste prédio que fazia um grande círculo em torno do salão de festas principal, e as luzes de emergência estavam distribuídas pelo corredor. No entanto, como eu disse, eram muito distantes e extremamente fracas. Comecei a fazer a ronda pelo corredor e estava bastante certo de ter ouvido passos atrás de mim. Virei-me quando estava debaixo de uma das luzes de emergência, mas não vi nada atrás de mim. Continuei pelo corredor verificando cada sala, e quando verifiquei o último banheiro e não encontrei ninguém, concluí que o prédio estava vazio e seguro para ser trancado. Caminhando em direção à frente do prédio, eu ouvi passos novamente. Desta vez eu sabia que alguém deveria estar atrás de mim. Eu me virei e vi uma silhueta em pé na escuridão logo além de uma das luzes fracas. Eu gritei: "Você precisa sair do prédio", mas a maneira como ele estava parado lá apenas me deixou desconfortável e então ele se virou e correu na direção oposta, fora de vista. Eu não sabia o que fazer, mas perseguir alguém e removê-los fisicamente do prédio estava além do meu salário. Continuei em direção à porta da frente, planejando ligar para a polícia do campus. Quando cheguei à porta da frente do prédio, virei para a escuridão que era o saguão deste prédio e cerca de 15 metros de distância de mim vi aquela silhueta novamente, desta vez escondida atrás de uma porta meio aberta. Digo silhueta porque tudo o que pude ver foi uma figura preta. Não vi nenhum corpo ou características faciais. Eu saí do prédio e chamei a polícia do campus. Alguns deles vieram verificar o prédio, mas não encontraram ninguém. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação perturbadora. Era da universidade. Um policial me pedindo para descrever a pessoa que vi da melhor forma que eu pudesse, mas sinceramente não consegui, não pude ver nada sobre ele. Então eles me surpreenderam e me disseram que havia um assassino na região que estava escondido e foi visto por um morador local perto do campus da faculdade. Quando eu desliguei o telefone, senti um arrepio subir pela minha espinha. Não consegui dormir muito naquela noite e também não me senti seguro. Até hoje lembro do perigo que passei, e que eu não poderia estar vivo para contar essa história. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se subscreva no canal.